tá? Para que todos possam depois ter acesso. Como eu estava dizendo para vocês, a nota vai ser composta por 3 pontuações diferentes, 10% da ficha de revisão, 40% das atividades que o aluno já posta no Google Sala de Aula, normalmente, e ele vai ter o prazo até o dia 16 de outubro para postar essas atividades que estiverem pendentes, e 50% vai ser uma avaliação, uma prova no Google Formulário, que a gente vai falar a seguir. Eu fiz esse resumo porque eu comecei a gravação para que vocês possam depois ter a gravação completa com todas as explicações, caso queiram rever. Bom, datas importantes. Que datas são essas que a gente está chamando a atenção de vocês? São datas em que temos prazos a cumprir e elas valem pontuação para que o aluno possa realmente não esquecer, não perder essas datas. Se bem que nós vamos estar sempre lembrando, tá? Quando chegar próximo, por exemplo, do dia 27, quando chegar próximo do dia 30, a gente vai estar sempre lembrando no grupo de WhatsApp qual é a atividade que tem que ser cumprida naquela data. Então, vamos começar aqui falando do dia 27 de setembro. Tá? Esse é o último dia para postar revisão respondida no Google Sala de Aula. O que significa isso? Até o dia 20 desse mês, o professor vai postar uma lista de revisão que vai servir de base para a prova que o aluno irá fazer, tá? Para a avaliação que o aluno irá fazer. Então, o aluno tem até o dia 27 de setembro para responder essa revisão e postar no Google Sala de Aula, como ele vem fazendo normalmente. Ele vai olhar essa atividade que foi postada, vai responder, por exemplo, no caderno, tirar uma foto ou um PDF e anexar essa tarefa no local de revisão. Pronto, cumpriu essa tarefa que vale 1 ponto, não é 10% da nota. Por que esse prazo do dia 27? Porque a partir do dia 28 até o dia 2 de outubro, o professor irá fazer revisão de todo o assunto que irá cair na prova. Então, assim, não seria interessante que o professor fizesse a revisão primeiro, para depois o aluno entregar a lista de revisão. Tá? Então, baseado no que o aluno entregou, o professor vai passar uma semana, como a gente já fazia, né, no presencial, uma semana antes da prova, a gente tinha uma semana de revisão. Então, o professor vai pegar as listas que o aluno entregou de revisão, vai dar uma olhada, vai comentar essas listas, vai tirar dúvida com os alunos. Se o aluno precisar de mais algum apoio nesse momento, quiser marcar uma aula extra, também vai estar disponível para isso. Então, a semana de 28 de setembro a 2 de outubro é a semana de revisão, certo? Qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Temos outra data aqui, 30 de setembro. 30 de setembro, como eu já tinha dito, é o último dia em que o professor irá postar atividades para essa nota, para essa avaliação. Tá? Então, esse aqui é o dia 30 de setembro. Depois, qual a próxima data importante? Do dia 5 ao dia 9 de outubro. Essa vai ser a nossa semana de avaliação, tá? A verificação de aprendizagem e adaptação. Então, nessa semana, nós iremos divulgar o calendário de avaliações, tá certo? E a última data que nós colocamos aqui é o dia 16 de outubro, que eu já tinha falado para vocês, é o último dia para que o aluno poste as atividades que estiverem faltando. Então, veja que o professor para de postar atividades no dia 30, o aluno ainda tem 16 dias para marcar aula extra, tirar dúvidas, poder enviar essa atividade. Tá? Até agora, se alguém quiser se pronunciar, perguntar, ou se mais alguém da coordenação quiser complementar o que eu estou falando, pode ficar à vontade. Bom, ninguém se manifestou nesse momento, então a gente vai dar continuidade. E, mais uma vez, não se preocupem com essas datas. Pode falar, tá certo?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem Vou falar, falar, se quiserem falar, escreva no chat que a gente tira a dúvida de vocês. Se não tiver Então, nenhuma dúvida, Boa noite. Oi. Eu também gostaria de pedir a atenção dos pais para atualizar as atividades de educação física, que de maio até agora, setembro, tem aluno que não fez nenhuma. E arte, filosofia, são essas atividades que estão muito pendentes. Bom, gente, então, assim, não se preocupem com essas várias datas, ter que memorizar, sim, a ata, né? Teve gente que chegou depois, eu vou dar uma paradinha na apresentação e vou novamente Pode postar continuar. o link. Oi? Pode Eu já abri continuar, eu aqui. colocar. Já abri aqui. Tá. Pronto, é só clicar nesse link, tá certo? Vai abrir uma tela e você não sai da reunião abrindo essa nova tela. Você preenche, clica Alô? em enviar e aí você já vai ter... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É sobre a aula de educação física, que tem algumas aulas pendentes. Só que eu estou tentando mandar essas aulas mais de uma vez. Eu não estou conseguindo. Pronto, Tony, aí o pessoal da coordenação vê qual o problema, anota, para a gente depois poder passar essa situação. Eu vou pedir para que ela fale com... Maringá, rapidinho. Eu vou pedir para que ela entre em contato pelo WhatsApp da escola amanhã, que aí eu já verifico com ela qual é o problema, porque muitas vezes é questão do formato do vídeo que acontece isso. Aí a senhora falando amanhã pelo WhatsApp da escola, eu tenho que identificar qual é o problema e resolvo com a senhora sobre os vídeos das aulas de educação física. Tanto a senhora quanto qualquer outro pai que tiver algum problema, pode falar diretamente com o WhatsApp da escola, que eu estou tentando resolver esse problema. Pronto, Okay? é importante que vocês Tá ok, falem... porque... Tá ok. Pode falar. Porque eu já Pronto, e a tentei gente tá- algumas vezes. Eu já fiz em etapa, mas eu não estou conseguindo. Mas amanhã eu entro em contato. Pronto, entre, por gentileza. Uma coisa que a gente pode antecipar é que o aluno não vai se prejudicar em relação a essa questão, tá certo? Que a gente já está ciente que está com dificuldade de postar o material. Então, quem tiver qualquer outra dificuldade desse tipo, gente, fala, manda mensagem pelo WhatsApp, vai lá na escola, não guardem esse tipo de dificuldade, porque não tem como a gente saber que o aluno não está postando porque está com dificuldade. A gente fica sem saber por quê. Então, qualquer dúvida nesse sentido, entre em contato mas para que a gente... Oi? eu já Pronto, entrei em então vamos dar contato e vou entrar em continuidade. contato novamente. Pronto, beleza. Certo. Pronto, então vamos dar continuidade. Ô, Matheus. Pronto, então viu... Oi, pode falar. Matheus. Oi, pode falar. O de Lucas e Luana, a mesma coisa, viu? Não estou conseguindo enviar nada por causa do e-mail que está dando aquele e-mail, não sei o que ele já foi comunicado a Magno e a Maringá. Outras pessoas. Pronto. Então, Magno, vai anotando essas situações para poder ver o que é que está ocorrendo. Certo. O de Flávio eu já comuniquei a ele. O de Flávio ele já está ciente que é a conta da criança que está na conta Kids. Você teria que fazer outro e-mail. Ou redefinir o e-mail. Conta Kids bloqueia. Conta Kids aqui complica. Me procura amanhã, Flávio, pelo WhatsApp, que a gente tenta resolver isso aí. Beleza. Beleza? Pronto, então, como eu tenho falado para vocês, a questão das datas, né, em que ocorrerão as avaliações. Tá? Então, como a gente fazia tradicionalmente, não é, uma semana de avaliações, então a gente também vai seguir esse modelo, uma semana de avaliações, tá? De segunda, dia 5 até sexta-feira, dia 9, nós teremos, no máximo, 2 avaliações por dia. Ciências e inglês na segunda, matemática na terça. Não se preocupe, que a gente vai passar tudo isso, vai ficar relembrando a vocês sempre. Tá? Português e educação física na quarta, geografia e história na quinta,
Filosofia e Arte na sexta-feira. Tá? Como vão ser essas avaliações? Vê bem. Para quem estuda de manhã, o horário da primeira avaliação vai ser de 9 às 10, e o horário da segunda vai ser de 11 às 12. Então, são duas avaliações. A primeira ocorre no horário de 9 às 10. A gente dá uma horinha para o aluno descansar, tomar uma água, dar uma relaxada. 11 horas ele começa a segunda avaliação. Para quem estuda à tarde, nós temos o horário de 2 às 3, a primeira avaliação, e de 4 às 5, a segunda avaliação. Então, essas avaliações vão ser feitas à distância. E aí, mais uma vez, foi feita uma pergunta aqui do Jonas, né? Deixa eu só concluir aqui, Jonas, que eu já falo contigo em relação à tua pergunta aqui no chat. Então, em relação a essa avaliação, a gente pede a colaboração dos pais, porque a educação, para ela ser feita, né, ser trabalhada de forma produtiva, ela precisa da união entre os familiares, a escola, para poder apoiar o aluno nesse processo, né, um processo de formação, não só de conhecimento escolar, conhecimento acadêmico, mas um processo também de formação ética, né, onde eles aprendem o que é certo, o que deve ser feito, né, o que é realmente agir com a consciência tranquila, fazer as coisas que devem ser feitas da maneira correta. Então, o que acontece? Eles vão estar em casa fazendo essa avaliação. Então, a gente pede que, nesse momento, se possível, haja silêncio, vocês verifiquem se eles estão com algum material próximo que possa consultar, porque isso não vai ser interessante, essa consulta, nesse momento. Então, em relação à avaliação, vou dar uma pausazinha só para responder a pergunta do Jonas, né? Ele perguntou o seguinte: eu quero saber se vocês têm já uma data para voltar às aulas presenciais. Veja, Jonas, no estado de Pernambuco, as aulas estão suspensas, Magno e Maringá e os demais. Se eu tiver, se precisarem completar essa minha resposta ou corrigir, vocês completem, tá? Mas até o dia 15, a gente vai estar aguardando que o governo do estado lance uma nova portaria, né, sobre a volta às aulas presenciais ou não. É isso? Estou correto? Isso está correto. O governo suspendeu até o dia 15 para eles poderem lançar a nova portaria, se vai retornar e como vai retornar, e com os protocolos, ou se vai retardar por mais algum tempo. E, de qualquer forma, informando quais os protocolos de retorno às aulas. Porque, na verdade, faz parte, né, de um programa, de um processo de retorno, né, de convívio com o Covid, em que a cada semana o governo sai liberando um tipo de atividade. Por exemplo, a semana passada eles liberaram, se eu não me engano, questão de barracas nas praias, e aí a cada semana eles estão vendo o andamento, né, do contágio, e, diante desse resultado, eles estão liberando. Então, a gente está aí esperando o dia 15, eles poderem divulgar se vai ter um retorno com todo um protocolo de segurança, ou se eles vão esperar mais um pouco. Tá? Então, assim, a gente ainda não tem nenhuma notícia, nenhum parecer sobre esse retorno, né, de forma concreta. Se bem que a gente acredita que, como aos poucos estão voltando outras atividades, em algum momento, agora no dia 15 ou posteriormente, vai ter esse retorno. Só não pode dar. Então, seguem algumas orientações, tá, para que o aluno faça essa avaliação. Na verdade, a gente também vai passar isso para vocês, é bem simples. Quando faltarem 10 minutos para a avaliação começar, o aluno vai receber um link no grupo de WhatsApp, ele vai acessar esse link, tá? E vai estar numa reunião como essa que estamos. É nessa reunião, né, nessa aula, que o professor vai explicar o procedimento, vai estar presente nesse momento, né, de forma
digital para poder orientar o aluno. Não é dar resposta das perguntas, mas poder auxiliar se ele tiver com algum problema técnico, que o professor possa colaborar, né? Alguma falta de interpretação na leitura da questão. Então, a gente não vai lançar a prova e deixar o aluno lá em casa fazendo sem nenhum apoio. Tá? Vai ter sempre o professor ou alguém da coordenação apoiando e dando suporte nesse momento. E o aluno vai clicar no link que nós indicarmos e vai abrir uma avaliação com 6 questões. Tá? E essas 6 questões o aluno vai ler no computador ou no celular, vai fazer as questões no caderno, se for de cálculo, ele vai responder os cálculos no caderno, tá? E aí ele vai marcando as questões, quando ele terminar, ele clica em enviar, e não se preocupe, o professor vai estar, como eu disse, presente para orientar todo esse processo, tá? E a prova sendo de matemática, no final, ele vai ter que fazer aquilo que vocês já estão sempre acostumados a. Ele terá uma foto dos cálculos e postar essa foto lá no local que vai estar pedindo para postar os cálculos. Só nas questões realmente de matemática. Por que isso? Porque muitas vezes o aluno faz o cálculo todo correto, né, e no final ele tem um pequeno deslize. Então, a gente não pode simplesmente considerar apenas a resposta final do aluno e dizer que ele errou. Tá certo? A gente vai avaliar, analisar os cálculos também, para ver se, mesmo ele tendo errado a questão, se ele conseguiu ter algum raciocínio produtivo e pontuar aquele raciocínio. Então, não vai ter essa história de a questão está certa totalmente ou errada totalmente. Ela vai ser considerada até onde o aluno conseguir produzir o conhecimento que ele conseguiu aprender durante as aulas. E aí a gente pede a colaboração, mais uma vez, de que nesse momento haja silêncio, né, uma colaboração em casa, para que o aluno possa se concentrar. Naquele momento ele vai estar fazendo uma prova. Essa prova terá duração de 1 hora, como já foi falado. Todo o restante é o que eu tinha falado para vocês, que está escrito. E aí a gente vai postar isso posteriormente, para que vocês tenham acesso a todo esse material. O pessoal da coordenação quer dar mais alguma palavra em relação a essa avaliação, ou algum esclarecimento a mais? Não, da minha parte não, Matheus. Não, né? Eu só queria reforçar que quem tiver com o microfone aberto, por gentileza, bloquear o microfone por conta de ruído na gravação e atendimento dos outros. E gostaria também de saber se tem alguém que está com dúvida, porque era bom que tirasse agora, porque às vezes a dúvida de um será a dúvida de outros. Estava desligado. Você disse que estava aberto? Estava aberto. Oi, gente. Então, veja o seguinte, por isso que a gente disse que era uma reunião rápida, voltada unicamente para avaliação. As pessoas que disseram que estavam com problemas na postagem, nas atividades, podem procurar a escola amanhã, ou via WhatsApp, ou presencialmente, para a gente poder resolver essas questões, tá? De dificuldade em postar. Às vezes é como a Magno disse, a pessoa está com a conta Kids, que eles têm uma certa limitação, às vezes é o vídeo que é muito grande, o formato. Tem várias situações que a gente tem que olhar caso a caso para poder dar uma solução personalizada para cada um desses problemas. E aí, em relação à avaliação, ficou alguma dúvida? Alguém tem algum esclarecimento? Boa noite, Matheus. Oi, Rosilene, pode falar. Eu gostaria... Oi. Boa noite, Matheus. Boa noite. Olha, essa avaliação que vai ser feita vai ser para vocês saberem se a criança está aprendendo alguma coisa em casa. É isso? Isso. Porque eu venho observando, Esté, ela tem uma grande dificuldade de aprendizado, mesmo na escola. Sendo que em casa, eu acho que a dificuldade dela se torna maior.
porque em casa é aquele tipo de coisa, eu estou em casa, eu não quero fazer, e eu tive grande dificuldade com ela nessa pandemia. Eu queria saber se, caso ela não passe nessa avaliação, caso seja esse o que aconteça, ela vai ter como fazer de novo a avaliação, que nem uma recuperação? Rosane, boa pergunta, muito boa pergunta. Veja, gente, por muito tempo a gente atrelou a questão de nota, né, e de aprovação com o aluno ter aprendido o conteúdo. E a gente sabe que às vezes acontece de forma diversa. O aluno às vezes aprende o conteúdo, mas por algum motivo, alguma trava que ele tem, ele não consegue sair bem na prova e não passa de ano, ou o contrário, né? Ele passa de ano, mas não tem um conteúdo realmente que desse margem para essa aprovação. Então, assim, o principal da gente nesse momento é avaliar a questão da adaptação do aluno a esse ensino remoto e também quanto de aprendizagem ele está conseguindo mostrar para a gente que ele está apresentando. Tá? Aí não tem essa questão de, o aluno vai reprovar, o aluno não vai reprovar. Não é isso. E, assim, aqueles alunos que tiverem dificuldade com notas, que tiverem um desempenho que não foi o esperado, a gente vai conversar, a gente vai ter outros momentos, poder marcar aula extra com esses alunos, ou até mesmo se a gente já tiver voltado ao presencial, que a gente não sabe qual é o prazo, a gente vai ter uma outra visão, tá, em relação a essas avaliações. Então, a gente quer também tranquilizar, e aí foi boa a tua pergunta, Rosilene, porque essa avaliação, ela não vem para dizer se o aluno vai passar ou não. A gente quer só sentir como é que está a situação de cada aluno, e a partir daí, e isso é uma vantagem que a gente às vezes não tem no presencial, a gente poder direcionar atendimento específico para cada aluno. Tá? Por exemplo, se sua filha não tiver um resultado, ou seu filho não tiver um resultado esperado, a gente vai conversar, vai ver o que é que pode fazer, se vai poder fazer alguma atividade à distância, se ele vai precisar de uma aula de reforço à distância, se a gente espera o presencial voltar para a gente fazer uma outra abordagem de avaliação. Então, assim, encarem esse processo de avaliação simplesmente como uma tentativa de ter um feedback, um retorno de como é que os alunos estão nesse momento, que a gente sabe que não é só a questão da aprendizagem, é uma questão de estresse para todo mundo, né? Uma questão muito difícil, às vezes até a gente, com os problemas do dia a dia, com essa pandemia, a gente às vezes também chega em casa um pouco agitado, isso passa também para as crianças, então é um contexto muito mais amplo do que só uma nota. Então nem se preocupe, que ninguém vai se prejudicar com essa avaliação, tá? A gente chama só atenção para o caso daquelas pessoas que não estão participando de nenhuma aula, que não estão postando nada, e aí a gente tem que ver como é que vai ser feito com essas pessoas. Mas se você está postando e está encontrando dificuldade, tem toda a chance da gente recuperar isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite. Aqui é a mãe de Micaela falando. Certo. Micaela passou um bom tempo sem celular. E as tarefas dela, as atividades, ficou tudo atrasado. E foi muita tarefa, né? Muita atividade. E eu queria saber, aí o pai dela conseguiu um celular para ela agora, né? Faz poucos meses, uns poucos dias, que começou a fazer online, aí ela teve o celular. E eu queria saber como é que vai ficar daqui para frente, porque é muita tarefa para ela botar em dias. Né? Muita atividade mesmo. Bom, alguém da coordenação quer responder ou posso responder? Não, eu posso falar com ela. Não falar, não. Me desculpa, só minha câmera está fechada, porque a minha internet está um pouquinho lenta, então está travando, então eu abro a internet. Vê só, no caso do Micaela específico, no quarto ano, a gente está fazendo aulas online com eles. Para essas atividades do dia, a gente já conseguiu com ela fazer, né? Então, fica mais fácil para ela, porque naquele momento ela já faz a atividade.
E as outras que estão no perto, a senhora poderia verificar que já está fazendo aos poucos. A gente tem até o dia 16 de outubro, mas uma coisa, até o dia 30 de outubro, para atualizar todas as atividades. Se a senhora vê que a data está se aproximando e a senhora não conseguir atualizar essas atividades que estão pendentes, a senhora entra em contato com a gente, para a gente ir tentando lhe ajudar. Deu para entender? Deu para entender, assim, porque, veja, eu estou trabalhando e o pai dela vai buscar, entendeu? Vai tentar atualizar todas essas tarefas com ela. Porque, assim, fica cansativo para ela e para a gente também, né? Porque a gente chega à noite, aí é muita tarefa. Tá entendendo, Tuane? Aí eu queria que você me desse uma solução, porque às vezes a gente manda ela fazer, às vezes cansa. E as aulas online, para ela, está sendo ótima. Porque com Camila é a benção. Para ela está sendo ótimo mesmo, porque ela está fazendo essa tarefa todinha, e tem dúvida, pergunta a Camila, tudo, entendeu? Então, para ela está sendo muito bom. Agora, essas tarefas ficou bem simples. Antes, Tuane. Pode falar, Maria. Antes, quando Camila estava de licença maternidade, a gente também estava nos oferecendo a aula online. Agora, o que a gente pode fazer para ajudar a Micaela é assim, ela posta essas atividades, que ela começou agora a participar das aulas online, que antes ela não estava participando, quando estava com Ilka, e as de que está em atraso, a senhora faz assim, hoje ela faz português. Depois que atualizar português, aí pega a ciência, porque eu orientei vários pais a fazerem isso, e com outras turmas, e deu certo. Aí a senhora não se preocupa assim, hoje ela terminou a aula, a senhora já posta. Agora, no horário que a senhora está trabalhando, a senhora determina ela. Veja lá na sala a aula do dia 3 de maio, um exemplo. Eu não sei nem que dia 3 de maio teve aula. Aí você coloca 3 de maio, ela olha, faz a atividade, quando for de noite a senhora posta. Vai fazendo, fecha português. Aí depois passa para matemática, fazendo disciplina por disciplina, num horário que ela esteja em casa, não à noite, porque fica muito cansado para a senhora, eu concordo. Porque já tinha anteriormente aula online. Pronto, aí quando tinha aula online, era o tempo que ela não estava com o celular. Foi, foi já. Porque o pai dela teve lá, explicou tudinho, aí foi o tempo que ela não tinha celular. Mas eu vou tentar, Maria, vou estar em ordem, tudinho. Não vou prometer que vai ser tudo, mas eu vou tentar botar em ordem, algumas com elas, quando eu chegar, deixar ela tá sempre vendo a aula online, né? Começa, ela sempre está assistindo, e eu vou tentar colocar em ordem, viu? Obrigada, se a senhora tiver alguma dificuldade, a senhora me procure lá na escola toda manhã. Tá certo, Maria, tá certo. Qualquer coisa, manda seu esposo lá para a gente conversar. Bom, tá certo. Eu vou mandar ele lá conversar. Tá, obrigada. Boa noite. Boa noite, pode falar. Vou voltar novamente na questão anterior, né? Sobre reprovação ou aprovação, né? Que eu não entendi se vai ter reprovação, ou se vai aprovar, ou se vai ficar nessa, nem aprova, nem reprova esse ano letivo. Se a criança vai passar despercebido. Eu queria saber isso, uma resposta concreta. Certo. Porque a minha filha tem muita dificuldade, ela está tendo aula com a Maringá, né? Online. Uhum. Maringá dá toda a atenção a ela, porém, mesmo assim, ela continua com a dificuldade. Eu que sou mãe, estou vendo a dificuldade dela. Ela é de 3º ano, então ela não sabe ler fluentemente. A gente tenta, mas ela ainda não consegue. E como sou eu sozinha para poder ajudar ela, só tem eu para poder ajudar ela, fica bem difícil. Eu tenho que tentar ajudar todo o tempo, porém eu trabalho muito e não tenho esse tempo, entendeu?
Eu queria saber se minha filha vai ser reprovada, se ela vai ter uma chance de passar ou não. Eu queria saber isso. Pronto. Fernanda, é isso? Exato. Pronto, Fernanda, boa noite. Pessoal, eu vou tentar responder, vocês me complementam, tá? Se eu deixar alguma coisa em branco. Fernanda, nesse momento, a gente ainda não está falando essa questão de aprovação ou reprovação, porque a própria Secretaria, né, de Educação, ela, não só ela, mas o MEC, todas as instituições governamentais, eles também ainda não têm um parecer sobre o que vai fazer daqui para frente. Então, a cada dia é que estão vendo a situação e definindo o que vai ser feito. Um fato concreto que você tem que ter é o seguinte: nenhum aluno vai ser, por exemplo, prejudicado a ponto de ser reprovado por conta dessa situação. Mas também não vai ser o que alguns às vezes pensam, que vai se aprovar todo mundo indiscriminadamente, né? Depois dessa avaliação, a gente vai poder filtrar melhor quais são os alunos que estão tendo um retorno bom e quais alunos que estão tendo mais dificuldade desse retorno, para que a gente possa concentrar esforços naqueles que estão com maior dificuldade. Sem falar ainda em aprovação, reprovação, não vai ser esse momento. Porque, por exemplo, até o aluno que hoje ele não está presente na sala, não está postando nada, a gente ainda não pode dizer que ele está reprovado. Porque pode ser que, a partir de amanhã, ele comece a postar atividades e recupere o tempo perdido. Pode ser que volte no presencial daqui a uma semana, daqui a 2, daqui a um mês, e aí ele recupere o tempo perdido. Então, assim, o conselho que eu posso dar, e o pessoal pode complementar comigo, você continua se esforçando para poder dar o apoio a ela. Se precisar de algum horário a mais, precisar do apoio da gente para poder ter mais aula, né, para poder tirar mais dúvidas dela, a gente também pode colaborar com isso, mas não fique preocupada com essa questão de aprovação ou reprovação no momento, tá? Porque, assim, não vai com certeza sair uma normatização da Secretaria de Educação, indicando alguns elementos para a gente avaliar. E tenho certeza que nenhum deles, os alunos vão ser prejudicados. Tá? Então, no momento, a gente pede só que você continue se esforçando, veja o que a gente também pode fazer a mais para colaborar com a aprendizagem dela, e aí a gente vai tentando filtrar melhor depois da avaliação. Quem tiver com dificuldade, a gente vendo que o desempenho não foi o esperado, a gente vai tentar focar mais nesses alunos para ver o que a gente pode fazer a mais com a sua colaboração. Se alguém puder complementar e quiser complementar, a gente pode ficar à vontade. Pronto, Maringá. Eu estou dando aula à Vitória. Antes eu estava fazendo um atendimento com ela de chamada de vídeo. Agora eu estou dando aula a ela, que eu assumi o 3º ano. Eu e Ilka estamos com o 3º ano. E assim, eu sei que ela é mãe, mas eu sou a pedagoga. E eu não vejo, assim, muito dificuldade em Vitória, porque Vitória está no 3º ano, e Vitória, todos os alunos tiveram praticamente menos de 2 meses de aula, e a dificuldade que ela apresenta é a dificuldade que toda criança com esse ensino remoto está demonstrando. Mas no momento que eu explico a ela, no instante ela tem um desenvolvimento e um aprendizado que eu, como pedagoga, consigo avaliar que está tendo o crescimento dela. E também, assim, a criança no 3º